Ao observar uma orquestra, você pode perceber diferentes instrumentos produzindo sons, cada um diferente de si. Esses sons são produzidos diferentemente pela questão dos tubos sonoros, e você vai entender nessa aula como é que isso funciona um pouquinho. Essa é mais uma aula da série de Acústica da Física. Tubos sonoros são, então, tubos que de alguma forma produzirão som. E aqui não estamos falando apenas de instrumentos musicais. Nós podemos, e um exemplo típico disso, pegar uma garrafinha, encher com uma certa quantidade de água e você, assoprando de um determinado modo específico, você pode produzir som com essa garrafinha. Então, isso também é considerado um tubo sonoro. Antes de darmos sequência, você precisa saber que existem dois tipos de tubos, os tubos abertos e os tubos fechados. Os abertos são aqueles que têm as extremidades abertas, já os fechados, pelo menos uma das suas extremidades estará fechada. Só para exemplificar, como nós desenharemos aqui o tubo aberto e o tubo fechado. Dentro de cada um serão produzidos ondas que nós chamaremos de harmônicos. E nós daremos sequência então para você entender detalhadamente cada um deles. Tubos abertos, então, são os tubos que têm as duas extremidades abertas. Observe aqui que nós temos três tubos, 1, 2, 3, e o que todos eles têm em comum é o seu comprimento, que nós vamos chamar aqui de L, todos eles com o mesmo comprimento, então. Outra questão importante é que toda vez que eu tiver aqui uma extremidade aberta ou duas extremidades abertas, tanto faz, na extremidade aberta eu tenho que lembrar que eu produzirei um ventre de onda. Consequência de uma extremidade fechada, eu terei um nó. Lembre lá das ondas estacionárias. Então, a forma mais simples de eu produzir uma onda aqui é dois ventres, um em cada canto desse tubo aberto. Nós teremos aqui um nozinho e os dois ventres. Essa primeira figura é o que nós chamamos de primeiro harmônico, pois é a forma mais simples e fundamental de produzir uma onda. Se eu for pensar na sequência, tendo uma outra extremidade aberta aqui, eu só consigo formar uma onda, uma segunda onda, neste formato. Tendo, então, dois ventres nas extremidades abertas e mais um aqui no meio. Dois nós agora na sequência. Vai observando, porque disso nós vamos conseguir chegar nas equações dos tubos abertos. A sequência aqui vai me produzir uma onda neste formato. Observe agora que eu tenho três nós. Vamos olhar agora com relação aos comprimentos de onda. Nessa primeira figura aqui, nós temos meio comprimento de onda. Observe como esse pedaço aqui corresponde a meio comprimento de onda. Basta eu completar essa figura aqui para ficar mais fácil de você entender como eu teria uma onda completa. Se você observar a figura de baixo, em termos de meios comprimentos de onda, nós temos aqui um meio e, na sequência, outro meio. Então, dois meios de comprimento de onda, nós teremos aqui uma onda inteira. No último caso, nós temos meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda, mais meio, ou seja, 3 meios de comprimento de onda. Com isso, você começou a entender que de um tubo para o outro, eu aumento meio comprimento de onda. E aqui nós teremos, então, o que nós chamamos de harmônicos. Como eu tenho dois meios comprimentos de onda, esse será o segundo harmônico. E aqui, o terceiro harmônico. Em termos de comprimento do tubo, eu posso escrever que aqui tem meio comprimento de onda. Esse daqui tem dois meios comprimentos de onda. O terceiro, 3 meios comprimentos de onda. Isso por conta do primeiro harmônico ou harmônico fundamental. Se você quiser, você pode pensar numa equação geral e a consequência disso é que se eu não desenho e não tenho o quarto harmônico aqui, você consegue imaginar como seria. Eu preciso aumentar meio comprimento de onda para que a extremidade tenha um ventre.
Com isso, o comprimento de onda, então, aqui, ou o comprimento do tubo, é dado em termos de meio comprimento de onda, onde o N é o valor da quantidade de nós que tem na minha figura. Olha só, um nó, um meio comprimento de onda. Dois nós, dois meios comprimentos de onda. E assim por diante. Se você quiser, você pode escrever essa formulinha em termos para descobrir o comprimento de onda em termos de L e de N. E aqui você consegue descobrir o comprimento de onda. Ainda, você pode usar a equação fundamental da onda para descobrir a velocidade e a frequência produzida, então, por esses tubos abertos. Vamos agora entender o tubo fechado. Os tubos fechados, então, são aqueles que possuem uma extremidade fechada. E o que eles têm aqui, os três em comum, de novo, é que o comprimento deles é o mesmo, para ficar mais fácil de você entender as relações. A onda fundamental aqui, nesse caso, vai ser produzida da seguinte maneira. Lembre-se que eu tenho uma extremidade fechada, eu vou produzir um nó, e na extremidade aberta, um ventre. Então, a onda fundamental aqui terá este formato. E aqui nós temos o primeiro harmônico. A segunda possibilidade de eu formar uma onda, tendo aqui um nó e aqui um ventre, não pode ser essa onda aqui. Eu vou fazer e vou apagar para você entender, pois aqui na extremidade eu teria um nó. Então, a forma de eu fazer isto é produzindo aqui uma onda na qual a saída dela será um ventre. E essa onda estacionária terá esta forma. Observe aqui, dois nós. Por consequência, a terceira onda terá esse formato. Nós temos aqui três nozinhos sendo formados. Vamos pensar tudo isso em termos de comprimento de onda. Se você observar, aqui nós temos um quarto. Observe que não é mais metade de uma onda, e sim um quarto de onda, pois eu precisaria de mais um pedaço desse para completar metade, e aí dois desse daqui para completar uma onda inteira. Nesse de baixo, eu já tenho, pensando em quartos de onda, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Então, observe aqui que o L corresponde, neste caso, a 3 quartos de comprimento de onda. Olha aqui embaixo. 1 quarto, 2, 3, 4, 5 quartos de onda. Foi por isso que eu não escrevi primeiro, segundo e terceiro harmônico aqui, pois nos tubos fechados nós teremos a produção do primeiro harmônico, do terceiro harmônico, do quinto harmônico e assim por diante, seguindo os números ímpares. Nós podemos pensar então na equação do tubo fechado. Eu posso falar que o L, que é o comprimento do tubo, para o primeiro harmônico vale 1 quarto de comprimento de onda. Do terceiro harmônico serão 3 quartos de comprimento de onda. Já no quinto harmônico, 5 quartos de comprimento de onda. Vamos tentar definir a equação geral, então, para tubos fechados. Eu posso escrever que L é N quarto comprimento de onda, onde N será o valor do harmônico. Perceba, e muito importante aqui, que o N só pode assumir valores ímpares. Ainda, se você quiser, o comprimento de onda, então, vai ser dado por 4L sobre N. Alguns materiais, ou você pode encontrar na internet, a seguinte equação. Preste atenção nisso aqui. 2N menos 1 quarto comprimentos de onda. Preste atenção, onde N é o número de nós. Preste atenção. Quantos nós eu tenho aqui nesse primeiro? Um nó. Então, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 1 quarto de onda. Quantos nós? 2 nós no terceiro harmônico. Vezes 2, 4. Menos 1, 3
quartos de onda e assim por diante. Preste atenção que essa é uma outra opção onde você consegue, através desse valor entre parênteses, encontrar o valor ímpar olhando somente para os harmônicos, somente para os nós, no caso. Muito cuidado, não é a mesma forma. São fórmulas diferentes de mostrar os harmônicos encontrados para tubos fechados. Estude com calma, pois você entenderá facilmente essa questão. Ou, se quiser, os harmônicos para tubos fechados são os valores ímpares, seguindo de 1/4 de onda. Um resumo rápido, então. Tubos abertos e fechados. Nas extremidades abertas, nós temos ventres. Na extremidade fechada, a produção de nós. Aqui o primeiro harmônico de cada um. Em termos de comprimento de onda, aqui nós vamos sempre falar em meios comprimento de onda, e aqui em quarto ou 1/4 do comprimento de onda. Em termos de L, nós temos aqui N sobre 2 e aqui N sobre 4, com a condição do N ser os números ímpares aqui. Ou ainda, se quiser, o comprimento de onda é dado por 2L sobre N, da mesma forma aqui, 4L sobre N com N também, os números ímpares. Preste bastante atenção em cada caso para não confundi-los. E bons estudos!